Boa noite. Boa noite. Bom, vamos lá. A gente tá ao vivo no Instagram e no YouTube, então eu vou me dividir entre as telas, tá? Sejam bem-vindos à primeira live de aquecimento da semana do empreendedorismo na enfermagem, tá? Nos dias 22, 23 e 24 de maio, teremos nossa primeira Masterclass, que vai acontecer no grupo fechado. Boa noite. Vai acontecer no grupo fechado lá no YouTube, somente para os inscritos, tá? Então, se você não se inscreveu ainda, por favor, o link tá na bio aqui do meu perfil, aí você se inscreve lá, tá? O que a gente vai ter lá na Masterclass? Eu vou te mostrar os primeiros passos, né? Como ingressar no empreendedorismo com objetividade e clareza, né? De forma prática. Vou tirar as principais dúvidas enviadas nos comentários que eu tenho recebido nas caixinhas de perguntas, né? E, melhor de tudo, eu vou aproveitar para ensinar como fazer para aproveitar o seu conhecimento e experiência profissional, sem precisar sair da sua área de atuação, tá bom? É um evento 100% online, gratuito, com direito a apostila e certificado, tá bom? Essa semana teremos algumas lives de aquecimento, porque eu acho muito, muito, muito importante. Para quem não tem nenhuma noção de empreendedorismo, mas lá no fundo tem o desejo de empreender, e aí vocês chegam na Masterclass com menos dúvida, né? No nosso mini curso, já entendendo um pouquinho desse universo. Gente, eu vou trazer aqui hoje para vocês um tema, uma questão muito importante, para quem está nesse processo de empreender e nessa transição, tá? Muitos devem estar me perguntando, eu vou colocar o nome da live aqui. Muitos devem estar me perguntando o que identificar se você tem a síndrome do impostor tem a ver com empreendedorismo na enfermagem. Eu vou provar aqui para vocês que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Esse tema, ele é crucial, essencial para você seguir em frente no empreendedorismo, independente da sua área de atuação, tá? E você vai entender por que eu acho tão importante essa questão da síndrome do impostor. Se fala-se muito, porém se fala-se muito raso dela. E ela é uma das síndromes que mais a gente conhece nas pessoas e é mais difícil de cada um identificar, né? Bom, mas antes, para quem não me conhece, eu sou a Anne, eu sou enfermeira e hoje eu vivo único e exclusivamente do empreendedorismo na enfermagem. E a minha missão aqui é ajudar os profissionais da enfermagem a conquistarem a tão sonhada transição de carreira para o empreendedorismo, de forma segura, sem precisar depender do sistema tradicional de trabalho, que a gente se capacita tanto e tem tão pouca valorização na área, né? Por isso, mais do que nunca, tenho a obrigação de ajudá-los nessa jornada, encurtando o caminho e evitando que cometam os mesmos erros que eu cometi lá no começo. E atrasou demais os meus resultados, né? E o melhor de tudo, sem precisar sair da sua área de atuação, eu usando a sua própria experiência profissionais e as suas especializações, tá bom? Porque eu sei exatamente como é frustrante a gente ficar fazendo um monte de curso, se capacitando, trabalhar anos, se especializar numa área de atuação e não ter nenhum tipo de reconhecimento profissional por isso. A enfermagem ela é uma classe muito dedicada, como qualquer outra, né, profissão, mas depois da pandemia ela está em ascensão aí, e a gente sabe que o profissional da saúde se dedica de verdade, fica a todo momento buscando conhecimento, fazendo novas especializações, e é óbvio que sempre tem aqueles, né, um ou outro que vai empurrando com a barriga, isso em qualquer área. Porém, eu posso garantir que isso é uma minoria. Porque para trabalhar na enfermagem, você tem que gostar. Porque depois que você entra lá na linha de frente e você começa a trabalhar, e se você não tiver amor pela profissão, você esquece. Você não segue, né? Então, estudar... Para que a gente estuda tanto? Para cada vez mais a gente ser um profissional diferenciado na área, para cuidar do próximo. E não tem como não ter amor pela profissão. Por esse e outros motivos que eu trago aqui esse tema que eu considero tão relevante quanto a aula de mentalidade empreendedora,
que eu fiz para vocês semana passada. E eu não consegui colocar ela na íntegra aqui. Quem quiser assistir, tá no meu canal no YouTube e tem o link na bio do meu perfil aqui. Se vocês quiserem, eu acho que essas duas aulas, para quem quer começar a empreender em qualquer área, não é só na área da... Por que eu falo tanto na área da saúde? Eu vou explicar para vocês numa próxima aula que eu vou fazer, numa outra live. Porque o profissional da saúde, ele é doutrinado desde a faculdade de que o empreendedorismo não é para ele. Ele sai da faculdade já sabendo que ele vai trabalhar como CLT, numa instituição, num hospital, numa clínica, em qualquer outro. Então, por isso que eu falo que essas duas aulas da síndrome do impostor e da mentalidade empreendedora é tão importante para você ingressar nesse mundo com o pé no chão, né? E se você estiver realmente comprometido com a sua mudança de vida, com este propósito de empreender, então você precisa sim começar a praticar sua mente e conhecer um pouco deste grande processo e como esses grandes empresários bem-sucedidos pensam. Porque existe obstáculos e dificuldades no meio do caminho. Você vai se deparar com a adversidade do mesmo jeito que você se prepara para trabalhar em grandes empresas, onde se destacar no seu trabalho hoje. Empreender não é diferente, muito pelo contrário. Empreender, muitas vezes você está sozinho no processo. Então, se você não tiver uma mente forte, você abandona o barco no meio do processo, tá? Então, por isso que eu falo que o tema de hoje foi crucial na minha vida. Não digo isso apenas na vida profissional, muito pelo contrário. Isso me ajudou em todos os aspectos, inclusive na minha vida pessoal. Eu mudei muito depois que eu estudei a fundo a síndrome do impostor. Me ajudou a identificar muita coisa que atrasava na minha vida como um todo. Consequentemente, né, no meu processo de empreender, nos meus resultados, escalar consideravelmente os meus negócios, né? Mas tudo bem. Antes de tudo, eu preciso contextualizar aqui para vocês o que é de fato a síndrome do impostor, né? Trata-se de uma condição ligada à desordem psicológica que leva à autossabotagem. Mesmo essa síndrome não sendo considerada um transtorno psicológico pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, essa condição afeta muito as pessoas como ela ainda não é considerada uma doença, ela afeta de forma silenciosa. Basicamente, o indivíduo não se sente bom o suficiente em nada que ele faz. Nada mesmo, nadinha. Ele tá toda hora se auto-sabotando. Isso em qualquer ambiente, seja ele na vida pessoal ou no trabalho. Porém, no ambiente de trabalho, pode ser muito mais prejudicial, afetando diretamente a sua carreira. Essa síndrome, ela é muito perigosa, porque ela, além de ser silenciosa, ela afeta qualquer pessoa. Porque é algo que é alimentado por nós mesmos, pela própria pessoa. E na correria do dia a dia fica muito difícil a gente notar que a gente está praticando e está com essa síndrome declarada, assim, que a gente está seguindo a vida sem perceber. Só que antes da gente entrar no processo que eu quero falar para vocês, eu preciso trazer para vocês um pouquinho da origem dessa síndrome. Da onde veio? Né? Por que a gente está falando tanto? Ela veio muito... Eu vou falar da origem aqui, mas hoje em dia existem, no mundo corporativo, muitas psicólogas trazendo em forma de palestra, de dinâmica, para os colaboradores identificarem essa síndrome entre eles. Principalmente num ambiente que o processo de competitividade é muito forte. Processo de venda, essas coisas. Então, é por isso que ela tá muito em alta. Porque o mundo corporativo trouxe bastante essa síndrome à tona. A origem, geralmente, está ligada à criação da pessoa. Pessoas mais tímidas têm a maior tendência a desenvolver a síndrome. Mas a classe social da pessoa e acontecimentos que marcam a vida também podem contribuir para seguir com o gatilho, né? Já o termo síndrome do impostor foi mencionado pela primeira vez pelas duas psicólogas, Pauline Clancy e Suzanne Imes, como estudados, e foi definido por elas duas. O impostor nada mais é do que a própria pessoa
que se auto-sabota em diversos cenários, não acreditando no seu próprio potencial. Já aconteceu com vocês aquela sensação de estudar, se capacitar, e mesmo assim, com diversas capacitações, recomendações, elogios de terceiros, de um monte de gente, mas lá no fundo, ainda assim tinha medo de encarar algum desafio novo no seu trabalho ou aceitar um cargo novo. Isso também faz parte do sentimento de você ter criado uma síndrome do impostor para você, né? Isso é uma situação de alerta. Mas existem níveis. Eu vou falar eu falo por experiência própria, aconteceu muito isso comigo. Eu vou falar algumas características aqui da síndrome e provavelmente você vai se identificar. Só que existem níveis da síndrome. Ela pode ser leve, moderada ou considerada grave ou gravíssima, né? Uma origem importante de ser citada também é a bendita da comparação. A gente vai falar sobre ela também mais pra frente. Se comparar com o colega de trabalho ou com qualquer outra pessoa que seja, você acaba criando uma visão de superioridade desta pessoa com relação a você. E acaba sem querer colocando travas e obstáculos em seu caminho sem necessidade. Por exemplo, aquelas conversas internas que a gente faz, né? Quando a gente está se comparando com alguém que a gente acha que está um nível melhor que a gente. Jamais terei o conhecimento dessa pessoa, queria ser igual àquela pessoa, queria muito ser assim ou assado, olha o que essa pessoa faz, eu nunca vou conseguir fazer igual, nossa, como ela é inteligente, enfim, entre outros. Qualquer tipo de comparação, qualquer que seja ela, por mais simples que seja e ingênua pode parecer, ela nunca vai ser benéfica para o ser humano. Nenhum tipo de comparação é bom. Tudo isso, ou qualquer dessas situações, pode ser um gatilho para desencadear a síndrome do impostor. Uma coisa que eu lembrei aqui agora, que eu acho que é muito importante a gente falar também, são que as pessoas confundem muito a questão da comparação com a questão da admiração. A comparação, ela não tem nada de benéfico. Eu não consigo achar nada de benéfico. Agora, a admiração, sim. Só que, assim, a admiração também, ela tem que ser dentro dos limites, né? Dos limites normais. Ela pode ser, sim, benéfica, porque acaba te ajudando a você se espelhar aquilo de bom que aquela pessoa tem e você fazer uma coisa e você melhorar na sua vida, né? Ou em algum aspecto que você queira desenvolver e ser uma pessoa melhor, tá? Bom, mas voltando aqui. Como a síndrome do impostor pode me afetar no dia a dia? Né? No âmbito profissional, pode afetar diretamente a sua carreira. Porque, como um verdadeiro impostor, o portador não acredita no seu real potencial. Trata-se sempre como inferior a qualquer situação ou a qualquer pessoa. E a gente sabe que no mundo corporativo, isso não traz nenhum benefício. Eu falo aqui muito do mundo corporativo porque eu estou generalizando em qualquer empresa, tá? Qualquer situação que você tenha, pares, que você tenha que se destacar de alguma forma. E aí, a carga que vai ficando cada vez mais pesada e com o passar do tempo a gente perde o controle da situação, sem dúvida. A situação vai ficando crônica e você perde o controle. Vou dar um exemplo aqui. Já aconteceu com vocês de pessoas, né, te elogiar pelo seu trabalho, por alguma coisa que você fez, e aí você começa a ter um conflito interno com você mesmo, não querendo e não aceitando aquele elogio para você. Você tenta achar mecanismo na sua mente para convencer aquela pessoa que aquela pessoa tá errada, referente àquele elogio que ela tá fazendo para você, como se você não merecesse aquilo. Olha só como é grave. Olha só como é sério isso. A gente faz isso no automático, a gente nem percebe. Eu fiz muito isso. Quando eu disse lá no começo da nossa conversa que quando eu comecei a estudar muito a síndrome do impostor, ela me ajudou justamente nesse ponto. A cada exemplo que eu lia, que eu estudava, eu me identificava muito. Parecia que eu tinha tudo, sabe?
Na verdade, eu mesma me autodiagnostiquei como um nível gravíssimo na época que eu estudei essa síndrome. Eu ouvi as pessoas falarem bem de mim, do meu trabalho, um monte de coisa, só que eu não aceitava. Era tão grave que ao invés de ficar feliz, eu simplesmente me sentia desconfortável com aquela situação. Como pode, né? Gente, é muito louco isso. Por isso que eu falo aqui, que eu vou sempre trazer esse tipo de tema. Porque eu sei o quanto é complicado um profissional de saúde sair da sua zona de conforto, como CLT, e começar a empreender na área, sendo qualquer especialização que você tiver, para você migrar e fazer essa transição de carreira. Porque você precisa, inclusive, mudar a sua cabeça. Mudar o seu modo de pensar, porque é muito complicado. Quando você tá muito tempo trabalhando como CLT e o dinheiro tá pingando lá, todo dia 5, dia 10, dia 15, sei lá quando, e você fazer a sua transição de carreira. E não passar por todo esse processo da mente forte, de achar que você vai dar conta, de achar que você é bom o suficiente, que você não é uma fraude, tudo que você sabe. Você tem capacidade, sim, de ensinar uma outra pessoa e você usar. Uma questão muito grave que eu vejo das minhas alunas da mentoria da enfermagem do trabalho, que eu tenho, é justamente isso. Tem algumas que têm equipe e elas não se sentem capazes de ensinar nada nem para as técnicas de enfermagem do trabalho para elas. É tão sério a síndrome do impostor, porque a gente sai tão crua da faculdade, da pós-graduação que a gente faz, que a gente não se sente capaz de ensinar nada para ninguém. E isso é muito mito. Muito, muito, muito mito. E outra coisa, não é só a sua especialização que vale. O que vale ouro é a sua experiência profissional. E eu demorei para entender isso. Eu vou fazer uma live, uma das lives dessa semana justamente falando como é que eu comecei e como é que eu fui garimpando o meu conhecimento para conseguir vender esse conhecimento para empreender com relação a isso. E quando eu percebi que a minha experiência, vou dar um exemplo aqui, tem muita enfermeira que não sabe fazer indicador de absenteísmo. E isso você não aprende em pós nenhuma. Eu tive que entender que a minha experiência era muito mais rica do que qualquer pós que eu tenha feito. A pós de enfermagem do trabalho que eu fiz, de gestão de saúde, o meu MBA em qualidade de vida, eu quase não vendo isso. Eu vendo muito mais a minha experiência profissional, garimpando ali o que eu tinha de dificuldade e o que eu fui melhorando, do que qualquer pós que eu tinha feito. Mas isso é uma questão que eu vou falar mais pra frente. A pessoa com a síndrome acumula negativismo, pouco consegue se desenvolver ao longo do seu tempo, fica acreditando em conversas internas, sempre para o negativo, nunca para o positivo. Eu vou trazer aqui para vocês um seguinte cenário. Em uma reunião de trabalho, como um teste, um dos gestores começa a falar sobre um problema da empresa que precisa ser resolvido. Né? Ele pergunta a todos que estão na reunião o que precisa ser feito para resolver aquele problema. Ele quer um voluntário. Na sala, com certeza, tem diversas pessoas capacitadas para resolver esse tal problema que ele levanta na reunião. E ali tem uma das pessoas tem total capacidade de resolver essa questão e ganhar um belo de um destaque. Mas, infelizmente, ela não se manifesta porque ela mesma tem a síndrome do impostor. Qual será o provável pensamento dela? Ixi, eu não vou nem me manifestar. Porque, com certeza, nessa sala tem gente mais capacitada do que eu. Então, a Lili não levanta a mão, não se torna participativo, fica se escondendo para evitar a crise de achar que não é bom o suficiente. Cara, isso é o que mais acontece. Isso aconteceu muito comigo. Ele nem percebe, eu não percebia também. A pessoa nem percebe, mas esse tipo de atitude passa a ser uma rotina. E chega a ser viciante. E aí a questão do crônico, que eu te falei que chega a ser crônico. E o espaço que ele poderia conquistar vai se esvaindo, ele vai se anulando, perde um monte de chance, um monte de oportunidade
E aí ele dá lugar para pessoas mais destemidas e pessoas que foram atrás de autoconhecimento na sua vida e na sua carreira, né? Por isso que eu falo e eu pergunto, quanto você já investiu, já gastou de dinheiro, se capacitando, gastou tempo, com um monte de curso, investindo em reconhecimento para você ter reconhecimento profissional, que nunca chegou, mas não gastou nada com você, com o seu autoconhecimento, como ser uma pessoa mais segura profissionalmente. Eu tenho certeza absoluta, que a maioria não fez. E se alguém fez, não foi na mesma proporção. Porque a gente esquece de olhar para dentro da gente mesmo. A gente quer se capacitar, fazer 30 milhões de simpósio, de pós, para você ser um profissional, só que a prática é o que vai te levar. E o conhecimento pessoal. E é o que realmente vai fazer você se destacar como profissional. Né? E aqui eu já dei vários exemplos com relação à síndrome. Mas eu vou citar agora alguns exemplos que você vai se identificar mais, né? Mais ainda. Que acontece no nosso dia a dia. E por isso que eu falo que a gente tem que vigiar, porque isso acontece, por isso que eu falo que ela é... Quando eu estudei, que eu percebi que ela é silenciosa demais, e isso atrasa a vida profissional, né, na nossa carreira, tanto as pessoas que são CLT, quanto quem quer empreender, né? Um dos exemplos, o não pertencimento. Aqui tudo está ligado ao não. Não pertencimento, não merecimento, não adaptação. Imagine você que ganhou uma promoção no cargo, né? Ou, sei lá, ganhou uma promoção de salário, vários benefícios. Aí você tem, ao invés de você estar feliz com aquela situação, você se sente uma fraude. Você lá no fundo, você acaba se envergonhando com relação aos seus colegas de trabalho por ter recebido essa promoção. Quem nunca? Quem tem a síndrome sabe o que eu tô falando. Sabe o que é isso? Esse é um ponto muito importante de ser mencionado, porque o preconceito com a classe social também está ligado a todo este processo, onde a pessoa desenvolve a opinião do não pertenço a esse lugar. O que eu estou fazendo aqui? Isso ocorre muito quando alguém de uma origem muito humilde acaba trabalhando em um local com estruturas de outra realidade que ela nunca estava acostumada. Né? Outro ponto muito importante para eu trazer aqui, a procrastinação. Por que ela está ligada à síndrome do impostor? É uma característica importante que quem possui a síndrome é extremamente perfeccionista. E aí gera procrastinação. Se pega naquela cilada, né? Se não tá perfeito, eu não vou fazer. Se não tá perfeito, vai empurrando com a barriga, não faz. Né? Não avança, não termina, começa uma coisa, não termina. A pessoa se sente tão inferior em fazer determinada tarefa, que somada ao perfeccionismo, gera atitude de ter receio de fazer algo mal feito e ser taxado por isso. E deixa tudo para depois. Né? A questão da vergonha, do julgamento. Tá tudo atrelado. Às vezes a pessoa até começa, só que ela não termina. Não termina um projeto, não termina nada. Né? Mas nunca. A procrastinação agora, ela tá literalmente ligada à tomada de decisão. Então ela desiste no meio do caminho, sempre. Ela tem muita gás. Ela não tem muito. Tem opinião, quer fazer, dá um monte de... Tá sempre pronto, mas a pessoa não termina. Né? A perfeccionista, a procrastinação e por aí vai. Outro ponto importante, a autossabotagem. É totalmente considerada uma âncora no seu conhecimento profissional. A autossabotagem diminui muito o seu trabalho. É tão perigosa que vai fazer a pessoa perder a sua credibilidade. Onde também só levará a se afundar cada vez mais.
A gente se sabota tanto, quem tem a síndrome, a pessoa, que ela perde a credibilidade. Ela faz, tá muito atrelada à procrastinação. Então ela faz e para tudo pela metade. Então, termina a credibilidade. Enfim, vamos lá. Outro ponto, autodepreciação. Também está atrelado. Aquela velha frase, né? Eu não sei fazer nada. Você tá se autodepreciando sempre. Eu não sou bom o suficiente. Eu sou ruim em tudo. Eu não sou bom, né? Eu não tenho conhecimento suficiente para fazer isso, para fazer aquilo. E a autodepreciação tá muito ligada ao novo. Gente, eu vou falar por experiência própria. Eu terminei minha faculdade. Eu não sabia nem aplicar uma injeção. A primeira vez que eu tirei sangue na minha vida, eu até caiu, tive hipoglicemia, caiu minha pressão. Você acha que eu sabia fazer? Você acha que a teoria, o médico sai da residência, ele já vai saber operar? Ele tem que ficar não sei quantos anos operando a prática que vai fazer. Então, se você não dá a cara pra bater, se você não tiver no campo jogando, você nunca vai deixar a autodepreciação pro lado, né? A procrastinação pro lado. Você só vai ficar bom fazendo. Não tem jeito. Outra coisa que tá extremamente interligada, autocrítica excessiva. Se cobre menos. Se perdoe mais. O perfeccionismo se encaixa por aqui também. Pessoas com essa tendência têm a maior facilidade de desenvolver a síndrome do impostor. Devido pelo fato de você ficar desistindo com facilidade, nem tudo vai sair. Cara, nem tudo vai sair como você gostaria. Nem tudo vai sair perfeito. E aí vai gerar estresse, vai gerar frustração, né? Aí você fica naquele ciclo vicioso de autocrítica excessiva. A questão é que a gente não tá pronto nunca pra nada. A gente só vai estar pronto. Sabe, quantas vezes eu tive que fazer palestra quando eu trabalhava no mundo corporativo? Eu tava velha de fazer isso. Toda vez que eu subia no... Eu era presidente da CIPA. E eu tinha que fazer um monte. Imagina, toda vez que eu tinha que falar com aquela galera lá, eu falava, meu Deus do céu, não vou dar conta. E eu nunca tava pronta. A questão é que você tem que começar a fazer. As pessoas costumam se comparar e se inferiorizar a partir dos feitos de outras pessoas. Possuem fortes chances de estar com a síndrome do impostor e não percebem. Isso é uma situação muito, muito, muito comum. Ainda mais em locais com alto índice de colaboradores capacitados em um ambiente competitivo, onde um quer demonstrar mais habilidade do que o outro. Né? Eu tenho certeza que depois de ouvir tudo isso, duvido que você não tenha se identificado com algum desses fatores. Simples. Porque voltou, caiu aqui. É mais comum do que a gente imagina a gente desenvolver essa síndrome. E ela é tão perigosa porque ela não é uma coisa que você vai lá, identifica, você breca, se cura e acabou. Dependendo da situação e do desafio que você está enfrentando na sua vida, ela volta. Por isso você tem que estar prestando atenção em tudo que você faz. Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. Peraí. E no empreendedorismo não é diferente. Muito pelo contrário. É muito mais forte, porque você vai passar por um processo sozinho. Então você não vai ter aquela pessoa assim, você é bom, né? Aquela pessoa que vai te incentivar e vai enxergar em você o que você não enxerga em você mesmo. É uma coisa...
Eu, graças a Deus, eu tenho essas pessoas pra me ajudar. Só que é muito difícil. Eu tenho, na verdade, 2 pessoas que fazem isso comigo. Vai, Anne, não para. Continua. Porque a síndrome do impostor tá toda hora aqui, ó, no meu ouvido. Não faz. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Para na metade do caminho. E não porque a gente sabe que a gente é bom. A gente sabe que se a gente estiver fora da arquibancada e no campo jogando, a gente uma hora vai ficar, não vai ficar perfeito, mas vai ficar bom, vai ficar melhor do que tava. Porque você tá ali, se esforçando, né? E como é que você se identifica isso? Né? Além de tudo isso que a gente falou, algumas dicas que eu vou passar aqui pra vocês vai poder ajudar a identificar se você tem ou não, ou se você já teve, ou você ficar alerta e você escrever no mural pra você estar toda hora ali lendo aquilo, pra você ter como forma de te lembrar e você ficar vigiando e cortar. Porque, gente, a gente não é bom em tudo, só que a gente não é ruim em tudo também. Pelo amor de Deus. Né? Se você é uma pessoa comprometida, que você estuda, você vai atrás, né? Você tá toda hora se forçando a fazer coisa melhor, se capacitando, não tem como dar errado. Pode não estar perfeito. A gente não vai agradar todo mundo. Né? Eu tenho um monte de aluna de mentoria, a maioria, graças a Deus, gosta muito, mas tem algumas que não gostam da minha didática. E tá tudo bem também. Paciência, a gente não vai agradar todo mundo. O que a gente vai fazer? Processos de melhorias. E assim sucessivamente, né? Algumas dicas para você identificar se você tem. E se você tem de forma leve, moderada ou grave. Uma coisa que é importante você pensar e fazer essa pergunta para você. Você se autocritica muito? Se você faz isso, você fica atento. Né? Não aceita elogios, julgando não ter condições de receber tais palavras? Fica atento. Outra dica, se compara com os colegas de trabalho ou com qualquer outra pessoa, tanto na vida, no trabalho ou no pessoal, sempre se sentindo inferior em qualquer desafio, por mais simples que seja, fique atento. Tem medo de resolver problemas, achando que não é capaz o suficiente? Você é daquela pessoa que você morre de medo de ter... Você já acorda pensando, ai meu Deus, você tá lá no futuro, né? Excesso de futuro. Você tá toda hora preocupado, né? Toda hora com medo de resolver um problema, fica atento. Porque se você se sente autossuficiente e capaz de seguir em frente, a primeira coisa, eu falo isso muito lá na aula da mente empreendedora. Primeira coisa que você tem que fazer é ser resolver problema. Você tem que gostar de resolver problema. Eu gosto muito de falar isso aqui. Porque quando você se coloca nessa posição de que eu não tenho medo. Porque problema tem, gente. Todo mundo tem problema. E vai ter. E se você tá no empreendedorismo, você tá fazendo essa transição de carreira. Ou se você não está fazendo a transição, mas você está começando a conhecer esse mundo do empreendedorismo, você sabe que vai ter adversidade pelo caminho. Então você sabe que vai ter problema. Sabe que você vai encarar situações que você nunca viu na sua vida. E se você ficar emocionando o problema, não vai resolver, você não vai passar pro desafio, pro próximo desafio, porque vai vir, né? Se a resposta da maioria dessas perguntas for sim, fica de olho. Porque muito provavelmente você tem, sim, a síndrome do impostor e você é a única pessoa que vai poder identificar qual que é o nível de complexidade que essa síndrome está atrapalhando a sua vida. Tanto profissional quanto pessoal. Não existe outra forma que não seja o autoconhecimento. Tire um tempo para você estudar, para o seu próprio desenvolvimento pessoal e como pessoa, né? A gente fica aí a vida toda fazendo um monte de curso, sempre em prol, de novo, vou falar de novo, sempre em prol de mostrar algo para as pessoas, para o seu chefe, para o seu trabalho, ou resolvendo o problema dos outros.
enchendo o nosso currículo de curso, de pós, de congresso, de simpósio, sendo que o mais importante aqui a gente não faz, que é a gente se colocar em prioridade. Porque se você tem experiência profissional, se você gosta do que você faz, você pode ter nenhuma pós, nenhuma especialização. Só que se você se capacita em conhecer para você se desenvolver profissionalmente, né? Pessoalmente falando, tô falando agora pra você falar em público, né? Você ser uma pessoa mais destemida, não ter medo de problemas, ser aquela pessoa resolutiva. Não tem como dar errado. Não tem como. O autoconhecimento vai potencializar a sua confiança, mantendo o seu foco nos seus objetivos. Por isso que eu falo, gente, essa aula da síndrome do impostor é o começo de tudo. De tudo. Porque muitos obstáculos virão. Muitos desafios nesse processo de empreender, principalmente para aquela pessoa igual a mim, que fez uma transição de carreira. Do mundo CLT para o mundo do empreendedorismo. Porque o meu dinheiro não cai mais pingado naquele dia X. E aí, se você não tiver um autoconhecimento para você melhorar a sua confiança em você e focar nos seus objetivos, cara, o meu objetivo, ele grita. Ele tá no meu mural aqui. Todo dia eu olho para ele. Ele grita. Se você não tiver essa questão de identificar se você tem essas questões da síndrome do impostor e se colocar em primeiro lugar, de se conhecer e ter confiança e foco no seu objetivo, pode esquecer. Vai ser bem difícil o processo de empreender. Não vai ser impossível. Mas vai ser muito mais doloroso, né? O foco será potencializado no que você... Se você faz essa coisa se você se permite ter o autoconhecimento, se você se capacita para você ser uma pessoa melhor, um empreendedor melhor, o foco vai ficar ali. Vai potencializar no que você é bom. E não no que você é ruim. Porque a gente é ruim num monte de coisa. Né? Eu era péssima antigamente para fazer os meus posts, para fazer as minhas lives, para fazer um monte de coisa. Hoje, não tô falando que eu sou perfeita, maravilhosa, não é isso, mas eu não ligo mais. Entendeu? Eu não ligo mais. Eu não tenho mais medo. Eu não tenho mais medo da opinião das pessoas. Eu não tenho medo do julgamento. Eu não tenho medo de nada. Com relação a isso. A gente tem que dar a cara pra bater, porque a vida é uma só. Né? Outro dia eu vi uma frase, não tem nada a ver, mas agora eu vou falar. Outro dia eu vi uma frase da menina na internet, falou assim: você lembra do nome do seu bisavô, alguma coisa assim? Aí a menina falou, não. E você lembra do maior feito que ele fez? Ele falou, não. Olha que grave. Vai chegar uma hora que nem lembrança você não vai ser mais. Você tá com medo de quê? Entendeu? Bom, por fim, se for preciso, procure ajuda. Isso eu acho que é muito importante. Eu que sou da área da saúde, eu entendo que eu era muito... Antes de entrar para a área da saúde, eu tinha um pré-conceito com relação a procurar ajuda, né? Psicológica, psiquiatra, se for preciso. Enfim, cara, cada um tem a sua especialidade, não é à toa. Então, se for preciso, procura ajuda profissional. Né? Se você achar necessário, o seu médico de confiança, conversa com ele, psicólogo. Se perceber que não tá dando conta sozinho, procure ajuda. A gente tem a obrigação de entender melhor os nossos sentimentos. Crie também, isso é importante, crie uma boa rede de apoio, de relacionamento. Se afasta, se você quer fazer essa transição de carreira para o empreendedorismo. Por que eu falo tanto no empreendedorismo? Porque ele é promissor, gente, não tem jeito. Você consegue escalar os seus ganhos. E eu vou trazer isso para vocês na Masterclass. Não tem como. E se você não tiver uma boa rede de apoio, se você tiver perto de vocês pessoas tóxicas, pessoas que só reclamam de tudo, que acha problema em cada solução. Sabe aquela pessoa? Que você fala...
Você até cansa, sua energia é sugada. Você tá ali, né, tentando... A gente sabe que a vida é difícil mesmo, acontece um monte de coisa. Só que se a gente só olhar o lado ruim, se a gente for focar no lado difícil da coisa e não focar na resolutividade da questão, não vai resolver. A gente não dá o próximo passo. Essa pessoa não vai agregar nada na sua vida e no seu processo de empreendedorismo. Tente no máximo que você conseguir ficar perto de pessoas que transmitem positividade na sua vida. Né? Faça uma lista de coisas boas que você já realizou. Isso é uma dica para você superar essa questão de eu não sou boa, eu não tenho o que ensinar, eu não sou... Faz uma lista. Por mais bobo, pequenos conquistas que você tenha, que você considera, escreve. Escreve dentro da sua porta de guarda-roupa pra você, se você não quer que ninguém veja. Busque, uma coisa que foi crucial pra mim. Saia da questão do medo de ser julgado. Né? Busca feedback de pessoas sobre as suas ações. E aguente firme quando algo que não seja positivo com relação a você. E aí você pega aquilo pra melhorar. Gente, humildade. A maioria dos empreendedores são humildes. Pra gente estar aqui, pedindo, pelo amor de Deus, compra meu produto, pedindo não sei o quê. Você tem que ser humilde. Você tem que sair da caixinha de perfeito, de eu não faço isso, não sei o quê. A humildade é tudo. A humildade está 100% atrelado ao empreendedorismo. Desmistifica isso, né? Mantenha calma. Permita-se não saber de tudo. Foque em algo específico. Não tente abraçar o mundo e ser especialista em tudo. Faz um pouquinho de cada vez. Eu vou trazer amanhã, na live de amanhã, como que eu comecei. E eu vou trazer pra vocês. Cara, as pessoas acham que é um bicho de sete cabeças, não é. É mais simples do que vocês possam imaginar. Eu vou dar um spoiler de o que eu vou trazer amanhã. Sabe onde estão os seus maiores clientes? No LinkedIn. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. A minha primeira turma de consultoria de lá. De enfermeira do trabalho. Tá? Busque organizar os seus objetivos. E faça uma lista de prioridades. E metas alcançáveis, pelo amor de Deus. Né? Metas alcançáveis, tipo, qualquer coisa. Por mínimo que seja, coloca lá, vai listando. Só que assim, isso vai fazer você não parar. Vai fazer você dar o seu próximo passo. Faz um mural. Onde você consiga olhar aquilo todos os dias. Né? Cria uma rotina do bem. Eu tenho certeza absoluta que com essa mudança, você aplicando essas ferramentas, em pouco tempo você será outra pessoa. E vai encarar o empreendedorismo com mais leveza. E sem medo de arriscar os seus sonhos. Né? Bom, gente, era isso que eu queria trazer pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. A minha intenção aqui é fazer com que vocês sejam fortes neste processo de transição. Para empreender em qualquer área que seja da sua vida. Tá? Amanhã a gente vai ter a live de aquecimento, mais uma live de aquecimento da Semana do Empreendedorismo na Enfermagem. E eu vou trazer para vocês a minha vida de CLT e a minha vida de empreender na enfermagem, como que foi essa transição e como que eu comecei. Devagarinho, você vai ver que não é difícil, é fácil. E eu posso te garantir, essa transição é muito rápida. Porque tem uma coisa a nosso favor, o digital. O digital está ao nosso favor. E se você souber usar as redes sociais a seu favor, não tem como dar errado. Tá? Não tem como. Não percam, porque eu vou trazer aqui pra vocês a diferença e o quanto pode ser promissor pra você empreender na sua área. E outra coisa, quem não se inscreveu ainda na Masterclass, ela é fechada, ela não vai ser aberta. Vai acontecer dia 22, 23, 24, lá no grupo fechado no YouTube. Vai ser 100% online. Eu vou dar apostila e certificado, tá? Vou mostrar pra vocês o passo a passo para ingressar no empreendedorismo com objetividade e leveza e muita clareza.
Vou tirar as dúvidas de vocês lá na hora, enviadas nos comentários, inclusive, das caixinhas que eu abri. E vou ensinar como fazer para empreender sem sair da sua área de atuação, que isso que é o mais importante. Eu não tô aqui para vender uma pós, eu tô aqui para fazer você ganhar dinheiro com o conhecimento que você já tem, tá? Com a sua experiência profissional, tá? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus. Obrigada.